Carga, não sei não. Quem tava com a carga? Sou estudante. Fala, você é o quê? Ele matou meu amigo, porra! Esse é o pior turno que eu já vi na minha vida! Morro do Dendê é ruim. Você não é caveira, você é moleque. Nós dois alemão vamos decidir. Aí o Bob chegou, vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí! Como é que é? São tudo igual a ele! Bando de burguês, safado! Ei, Deus! DJ! Lançado em 2007 e dirigido por José Padilha, Tropa de Elite não foi apenas um sucesso de bilheteria, foi um fenômeno cultural. Comandado por Wagner Moura, no papel do Capitão Nascimento, o filme escancarou a violência policial, a corrupção e os dilemas morais dentro da polícia carioca, mais precisamente do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Mas o que pouca gente sabe é que Tropa de Elite quase não aconteceu do jeito que a gente conhece hoje, e é aí que começam os bastidores. Tropa de Elite é um filme que deriva do Ônibus 174. Quando a gente lançou o Ônibus 174, tinha uma onda de filmes que tratavam da violência urbana. E aí eu, de tanto ouvir essas pessoas falarem que o assunto da violência estava esgotado pelo cinema, e de achar claramente que não estava, que faltava uma parte muito importante, talvez até a mais importante do assunto que não tinha sido abordada pelo cinema, eu resolvi fazer um filme sobre polícia. Chamei o Rodrigo Pimentel, falei, Rodrigo, vamos fazer um filme sobre a polícia. Entrevistei 15 policiais, psiquiatras da polícia, etc, etc. Fiz uma base de dados, um estudo sobre o que é ser um policial no Rio de Janeiro. E aí, junto com o Pimentel e com o Braulio Mantovani, escrevemos o roteiro do filme. O Zé é documentarista, como eu sou documentarista, quanto mais perto dessa verdade, da realidade, da percepção da realidade, mais verídico e mais convincente é. Porque era, na verdade, um roteiro tirado de fatos reais, de experiências reais. Pesquisa com policiais, pesquisas com o pessoal do morro, pessoas traficantes, pessoas que estavam envolvidas. Então era muita verdade junto ali num roteiro. E ele conseguia passar isso para as pessoas viam que era importante contar esse filme. Eu acho que é um filme que expõe o sistema das polícias, de parte da polícia carioca, né, da polícia militar. Ele expõe duas facetas dessa polícia militar, a PM convencional e o BOPE, com um ponto de vista interno, né? Ele não é um filme que conta uma história olhando de fora, ele olha de dentro. A grande sacada do Zé Padilha foi buscar esse ponto de vista de quem viveu aquele mundo, né? No caso, o parceiro dele no trabalho, que foi o Rodrigo Pimentel, que conhece aquelas histórias de dentro. Ele viveu muitas daquelas situações que estão narradas ali, ou viveu, ou ouviu de companheiros, ou presenciou à distância, mas são histórias que brotam desse ponto de vista, né? Sem o Pimentel, o filme não existiria. Não existiria em vários sentidos. Primeiro, eu não ia ter conseguido fazer a pesquisa que levou à estruturação do roteiro e à formação dos personagens. Ele me contou a experiência de vida dele dentro da polícia e o que ele achava errado com a polícia, qual era o ponto de vista crítico dele sobre a realidade da polícia do Rio de Janeiro, que a gente embutiu no filme. Então, uma parte da crítica social do Tropa de Elite deriva da experiência que ele teve de ser policial num batalhão convencional e ser policial no BOPE. O Pimentel se dedicou profundamente a fazer o filme. Ele trabalhou comigo muito tempo no roteiro, sentado, escrevendo, dia a dia. Fátima Toledo, a mestra da pressão psicológica. Conhecida por métodos extremos, Fátima Toledo forçou os atores ao limite. Ela criava situações reais de tensão emocional. Gritava, expunha, provocava, tudo para quebrar a camada superficial do ator, até que só restasse a verdade. Foi ela quem ajudou Wagner Moura a encontrar o tom do Capitão Nascimento, um personagem em constante colapso nervoso, prestes a explodir a qualquer momento. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? Quem manda nessa porra aqui sou eu!
Ninguém viu nada. Eu não sei o que é o método Fátima Toledo. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para Fátima Toledo. O que eu sei é que a Fátima Toledo funciona. A Fátima passou a ser fundamental, porque a Fátima é uma pessoa na qual eu poderia confiar. Tinham poucas pessoas que eram mais malucas do que eu no filme, e uma delas era a Fátima Toledo. E eu digo isso num tom elogioso, é uma maluquice boa. No final, você vai ter um elenco afiado trabalhando junto com você no filme. A Fátima, para mim, é uma pessoa extremamente intuitiva, né? Ela sente aquele ator. Ela, talvez, por trás da intuição dela, tenha uma técnica profunda, anos e anos de estudo organizado, lógico, sistematizado. Talvez, eu não sei porque eu não entendo. Não entendo como ela faz o que ela faz. Ela é uma espécie de bruxa. Porque o que existe, na verdade, quando você está fazendo um filme, o personagem principal é ele, né? Nós somos coadjuvantes disso. Tanto é que eu sinto, parece uma coisa assim, eu acho o filme uma entidade. Eu sei quando ele está chegando. Eu sinto ele se aproximando, ele tomando o espaço dele, dizendo isto eu quero, isto eu não quero. Esse ator vai dar certo, este não vai aqui. Então o filme existe. Ele começa a colocar, né, essa vida dele. Então você tem que deixar ele existir. O encontro com o pessoal do BOPE, pra mim, foi maravilhoso. Eles foram incríveis, a troca que a gente teve, pra entender mesmo o que é isso, como é que eles raciocinam e tal. Ele matou meu amigo, porra! Não me segura, não! Ninguém me segura! Para, porra! Que isso? Para, porra! Deixa eu... Para! A escolha de André Ramiro para interpretar Matias não seguiu os caminhos tradicionais do cinema. Ele não era um ator conhecido, nem vinha do teatro ou da televisão. Era um jovem músico da periferia do Rio de Janeiro, sem nenhuma experiência anterior com atuação. Mas foi exatamente isso que chamou a atenção da preparadora de elenco Fátima Toledo. Durante os testes abertos, André demonstrou algo raro, um olhar carregado de verdade. Ele tinha presença, tinha história no rosto, e Fátima sabia identificar isso. O André também vinha de várias oficinas com o meu pessoal, então ele já estava meio entendendo o processo, está fazendo um dos personagens principais, mas ele foi fácil, por já estar vindo com esses exercícios todos, um rapaz maravilhoso, se entrega, tá inteiro ali. Para, porra! Para! Ele matou meu amigo, porra! Não me segura, não! Ninguém me segura! Para, porra! Ai! Para! Filha da puta! Para! Porra! Vai sai daí, cara! Sai, cara! Porra, também, porra! Vai te fuder! Ai, para! Puta! Sai daqui! Calma! Sai daqui! Você Sai e daqui! vocês são igual a ele! Peraí, mas são igual a ele! Bando de filha da puta! Não é correndo em volta, não. É abaixar, quem quiser abaixar, descer ali pra baixo com calma, quem quiser descer ali pra baixo, sem nervosismo, ok? A cena do baile foi gravada numa favela, onde o controle territorial era instável. A equipe teve que negociar com líderes comunitários e contar com o apoio de moradores para garantir a segurança. Muitos dos figurantes eram pessoas reais da comunidade, e o risco de confronto com facções rivais era constante. Eu acho que é uma cena muito forte assim, do filme que eu caprichei muito. Assim. Eu lutei homem a homem para as pessoas não estarem com roupa sem ser de época. E a gente tinha 600 figurantes assim, de época, né? Acho que o mais difícil era primeiro convencer as pessoas a usar aquela roupa. Elas riam, uma suava fria, ela segurou na minha mão e falou, não posso ir lá fora com essa roupa. Meu namorado tá aí, eu falava, mas é de filme, faz de conta que você tá vestido de outro século. Calma, minuto celebridade, calma.
Mas olha aqui, ele faz aqui, ó. Ele faz aqui, ó. Essa é uma das cenas mais marcantes do cinema nacional. Nos ensaios, Wagner Moura testava diferentes intensidades. Essa cena saiu depois de mais de 12 tentativas, cada uma mais agressiva que a anterior. O objetivo era um só: colapsar. E foi exatamente o que aconteceu. Nascimento explode. E o público também. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Silêncio, por favor. Vai, câmera. Ação! Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Quando Tropa de Elite começou a ser desenvolvido, o centro da história não era o Capitão Nascimento. A ideia original era acompanhar a trajetória de Matias. Segundo relatos da equipe, a atuação de Wagner Moura roubava a cena constantemente. Mesmo quando o Nascimento não era o foco da sequência, o olhar dele, o tom de voz, a tensão corporal, tudo fazia o personagem se destacar. Durante as filmagens, José Padilha e o roteirista Braulio Mantovani começaram a repensar a estrutura narrativa. Eu me lembro que a gente sentou numa padaria, o José Padilha, o Braulio e eu. A gente sentou numa padaria para discutir o filme. E o Braulio disse: por que o Wagner Moura não narra o filme? Por que o Capitão Nascimento não narra o filme? Na hora eu me assustei, assim. Achei que era uma ideia muito maluca mudar o filme naquele estágio. Achei até que não ia ser possível. Tem uma coisa muito interessante durante o processo de montagem. Do roteiro filmado para a construção do filme, na área de edição, houve uma mudança radical. A gente mudou a estrutura narrativa do filme. A gente quer eu, o Braulio Mantovani e o montador do filme, que foi o Daniel Rezende. O roteiro do Tropa de Elite foi escrito do ponto de vista do personagem Matias. E quando a gente montou o filme, o fato é que não funcionava bem. A gente fez uma loucura, então, que foi mudar o ponto de vista do filme. Não mais contar a história sob os olhos do Matias, mas sob os olhos do Capitão Nascimento. E a gente teve o tempo e a criatividade do Braulio e do Dani na ilha de edição, olhando o filme comigo, para entender que existia uma maneira de montar o filme que não era igual ao roteiro, que era melhor do que se montasse como roteiro. Fogo! A gente mudou o narrador do filme. É uma coisa muito difícil de fazer. O roteiro tem um cara que narra o filme inteiro e a montagem tem outro cara que narra o filme inteiro. Eu nunca tinha participado num filme como Tropa de Elite em que a gente mudou durante a montagem o personagem principal do filme, né? Quer dizer, o foco do filme. O filme era narrado pelo Matias, mas era narrado depois que o Matias já tinha se transformado num policial violento. O Nascimento já tinha feito com que o Matias fosse alguém como ele. Então já tinha embutido na narração do Matias a ótica do Capitão Nascimento. Quando a gente substituiu o narrador e transformou ele no Nascimento, a gente não teve que brigar com a narração. Ela já estava mais ou menos constituída daquele jeito. O que a gente teve que fazer foi reescrever todo o off, transportar as palavras do Matias para a boca do Capitão Nascimento. E isso, na verdade, essa mudança de perspectiva só foi possível porque o roteiro foi feito com a ajuda do Pimentel. Então tinha embutido no roteiro, mesmo que ele não tivesse escrito assim, a ótica do Pimentel o tempo inteiro. Estava lá no roteiro. Que a gente quisesse, que não. Provou que quase tudo é possível na montagem. É uma grande prova, assim, Você consegue quase... Não tudo, né? Você tem... A gente só conseguiu fazer o que a gente fez porque o material estava lá. Eu atribuo isso muito ao carisma do Wagner Moura e o talento dele como ator, o cara realmente fantástico. Ele fez o Capitão Nascimento crescer de tal maneira que o personagem roubou a história para ele. O Wagner Moura simplesmente
engoliu todo mundo. Pelo fato do Wagner Moura ser o ator que é e pelo fato do personagem dele realmente ser muito forte. O filme teve um orçamento de 10 milhões de reais e arrecadou mais de 14 milhões de dólares mundialmente. Apesar do fracasso de bilheteria do filme, anos depois, ele se tornou um filme de sucesso no Brasil e mundialmente, sendo lançado logo depois o segundo filme, que foi um sucesso de bilheteria. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva-se no canal e deixe o seu like para mais conteúdos como esse. Até a próxima!